Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes. Sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Passei de manhã, fiz um vídeo para vocês. Muito obrigado aí por todo mundo estar sempre aqui, deixando o seu like, curtindo, compartilhando, né? É muito bom essa interação. Agora nós vamos fazer o replante dessa planta aqui, ó. Ela está bem bonita aqui nesse vaso, só que ela está em pé. Ela ficou em pé, ó. Esse vaso na época, ela era tipo um cake. E aí eu acabei que plantei assim. Só que ela, graças a Deus, se desenvolveu. E aí eu quero agora mudar ela para ficar numa posição mais deitadinha. Muita gente me pergunta sempre a questão da minha rega, tá? Minha rega não é diferente de ninguém não, tá bom, gente? Não tem nada diferenciado da rega de ninguém não. É com mangueira mesmo. É com mangueira que eu faço as minhas regas, tá? O único diferencial das minhas regas é que o que todo mundo deveria fazer é só regar quando a planta está seca, tá bom? Não adianta ficar regando todo dia, a não ser que o seu substrato seja um substrato bem drenado, tá bom? Mas a minha rega é quando o substrato está seco. Então, se o substrato estiver seco, é a hora que eu venho e rego, tá? As minhas plantas. Então, é muito fácil aí de controlar as regas, tá? O segredo é controlar as regas. Depois desse vídeo, desse replante aqui, eu vou mostrar para você como é que eu rego as minhas plantas, que hoje é dia de regar, tá? Então, para mim é uma terapia. Muita gente já falou assim: ah, coloque rega automática, tudo bem. Eu não acho muito legal. Não desaconselho ninguém a fazer, tá? Mas quem tem... Eu particularmente, eu adoro a hora que eu vou regar as minhas plantas. Tá vendo que esse vaso a planta não vai ficar deitada? Vou ter que quebrar aqui a pontinha. Fui ali e cortei com a maquita, ó. Que eu prefiro cortar o vaso do que deixar a planta sem estar tombada, tá? Então, como a gente estava falando, é deixar o substrato secar, tá? Eu não tenho nada de diferencial no cultivo de orquídeas, tá? É sempre olhar esses parâmetros. Planta sempre deitadinha, substrato um pouco mais drenado. Eu deixo esfagno porque eu gosto de regar minhas plantas poucas vezes na semana, porque eu não tenho tempo, né? Mas não tem nada aí tão especial, a não ser minha luminosidade e a minha dedicação pelas plantas. Se você não tiver dedicação, nada vai dar certo. E deixar o orquidário sempre limpo, né, gente? Porque o orquidário limpo, ó, vou colocar um pouquinho mais de esfagno aqui. Isso aqui faz parte do meu cultivo, vocês replicam aí na casa de vocês se vocês quiserem, tá? E esse replante tá feito, ó. Então, e aqui você põe a adubação. Então, olha como ficou bonito, mais deitadinha, tá vendo? Então, o segredo de um cultivo legal é você ficar sempre atento aí às coisas que você precisa fazer. Não é só as coisas que você quer fazer. São as coisas que você precisa, que é regar, que é adubar, que é dar uma luminosidade ideal aí para suas plantas, porque as plantas precisam de um tempo para uma luminosidade, né? Passei de relance aqui esse tendão porque eu acho a coisa mais linda. Ó, gente, coloquei os cimbídeos aqui. Eu acho que foi o nome da pessoa que falou para me colocar aqui, foi Josiane. Tô acatando, viu? Ó. E aí você vem e sempre dando um espaço, ó, vou colocar ela aqui, ó. Dando um espaço entre as plantas também, sabe? Olha como ela ficou. Todas as minhas plantas são tombadinhas para frente. Isso faz com que as plantas fiquem sempre saudáveis. Não deixa que crie água aqui no fundo. Não tem fungos. Tem sempre um espaço de 1 palmo entre as plantas, que faz o quê? Que aconteça uma ventilação, que não dá proliferação de fungos, que não encha aí de cochonilha, não tem essas pragas. Eu sempre faço uma limpeza, ó, retiro todas as folhas amarelas, folhas com pontas queimadas, depois eu venho, dou um cortezinho aqui, selo. Estou sempre prevenindo de doenças em todas as minhas plantas. Dá um trabalho? Dá um trabalhão, mas não é somente regar.
Não é somente, eu não sei regar, eu tenho um dedo podre. Se você tem um dedo podre, corta e joga fora, porque dedo podre dá problema, né? Não é só para planta, não. É para tudo que você for fazer. Mas você sempre tem que dar um jeito de melhorar. Assiste os vídeos, faz o replante, melhora, não desiste, porque a desistência é a coisa mais fácil que você pode fazer. Mas e a parte que você luta, corre atrás, conquista suas florações? É a parte onde a gente se sente gratificado. Então, tem sempre vídeos mostrando o que tem que fazer, todo tipo de plantação. Lógico, todo tipo de orquídeas tem um cultivo diferente, mas existem tantos canais, gente, no YouTube para mostrar pra gente o que a gente tem que fazer, que a gente acaba tendo sucesso se realmente a gente olhar com carinho, assistir o vídeo inteiro. Porque muita gente começa a assistir o vídeo e para no meio, para no começo, não tem paciência. Se você não tem paciência de assistir um vídeo de 10 minutos, como é que você vai poder esperar uma orquídea 1 ano para poder florescer? Então você está no canal errado. Você tem que ter coisas de plástico, né? Porque você já compra florido, vai ter florido para a vida inteira, nunca vai morrer. Então você sempre tem que se atentar a isso. Minhas plantas, todas aqui, ó, todas bem drenadas, por mais que tenha esfagno, eu confesso para vocês que mesmo com o tanto de esfagno que eu coloco aqui, e mesmo a minha região sendo tão fria, o frio também seca, tá? O frio também resseca. Eu rego as minhas plantas 2, 3 vezes por semana. O que que eu faço para saber? Então, gente, a mão, ó, o seu dedo podre que você falou, você vem e põe aqui, ó, com o dedo podre e tudo, você vem, mesmo com o dedo podre, dá para você saber, ó, esse substrato, ó, ele está seco. É esfagno, mas está seco, tá? E se o esfagno está seco, tá na hora do quê? De eu molhar. Ó, o esfagno, esse aqui tá mais úmido, mas a maioria está seca, ó. Então se o esfagno está seco, tá na hora de eu molhar. E como é que você molha? Com conta-gota? Não, ó, tá vendo? Isso aqui é uma mangueira, ó. Eu ligo ali, ó. E aí eu venho molhando todo mundo. Molho mesmo, molho tudo. Por quê? Porque meu substrato ele vai drenar, ele vai secar, tá? Tô evitando ali as flores. O meu substrato ele vai drenar, ele vai secar. Ó. Todas as minhas folhas são tombadas, não vai parar água no miolinho. Esse é um cuidado que você tem desde quando você faz o replante. Não é quando você já molhou que você vai preocupar em secar nada, não. Você molhou e você vem secando os miolinhos. Seca o miolinho de 3.000 Phalaenopsis. Ó, vendo? Eu não vou me preocupar em vir aqui secando ninguém. Já estão secas, estão tombadas. Daqui a pouco vão estar secas. Todas essas meninas vão estar secas. Daqui a um pouquinho eu posso vir aqui com essas folhas. Estão todas secas. Então, o trabalho é no início. É quando você replanta. Quando você replanta, você já deixa num substrato drenado. Você já deixa as suas plantas tombadas, tá? Para que quando você for continuar o cultivo, você não tem mais trabalho nenhum. Agora, se você deixa essas plantas sem estarem viradas, sem estar com substrato bom, quando você vier molhar, você vai ter mesmo, gente, que ficar olhando a questão de miolo e secando um por um, coisa que não dá para fazer. Olha, outra mangueira aqui, ó. Ó. Que hora essas regas, Gustavo? Geralmente 7 da manhã. Por quê? Porque tem o dia inteiro para secar. Mas eu vi pessoas falando que é bom regar à noite. Pode ser que a pessoa falou que é bom regar à noite. Por quê? Porque ela tem catleia e outras coisas. Porque se o cultivo dela fosse só a Phalaenopsis, ela não ia estar falando para você regar à noite, não. Eu acho, tá? Porque as plantas dela iam começar a morrer. Phalaenopsis gosta muito de água, tá? Mas elas gostam também de secar. Então, para que você tenha certeza que todas as folhas vão estar secas à noite,
Porque à noite não tem como secar. À noite vai continuar molhado. E se ficar muito tempo molhado, o que acontece? Apodrece. Então, se a pessoa que você está assistindo falou que você tem que regar suas orquídeas à noite, é porque ela não tem um único cultivo, um cultivo só de Phalaenopsis. Porque se o cultivo dela fosse de FAO, eu garanto para você que as plantas dela já tinham morrido tudinho. Ou então a pessoa que está falando para você regar suas plantas à noite, não tem Phalaenopsis, não conhece do cultivo de FAO. Porque se conhecesse um pouquinho do cultivo de FAO, não falaria para você regar essas plantas à noite. Rega de manhã, gente. Eu não tenho experiência não para falar para vocês, mas olha aqui as minhas plantas, estão todas bonitas. Estão todas saudáveis. Então você segue as minhas dicas se você quiser, tá? Mas eu estou passando aqui as dicas que eu faço com as minhas plantas e que dão muito resultados. Muito resultado, muita floração, muito enraizamento, muita planta bonita, sem problemas nenhum, de doença nenhum, graças a Deus. E estou sempre aqui com vídeos mostrando para vocês gratuitamente tudo que eu faço, tá? E aí cabe a você decidir qual dicas de canal que você vai seguir. Até porque, se você for seguir dica de todos os canais que você vê, você vai ter problemas, tá? Porque você não vai ter como cultivar suas plantas. E não é só no caso de Phalaenopsis não, tá bom? É no caso de todas as plantas. Porque as plantas, porque se você... Gente que tem... É com aquele ditado, né? Cachorro que tem dono demais acaba morrendo de fome. Porque você sempre vai esperar pelo outro e nunca vai ter aí um resultado satisfatório. Porque você sempre vai estar ouvindo vários conselhos ao mesmo tempo. Escolhe um, tá? Para que você tenha resultados satisfatórios e belíssimas florações. Que é o que todos os canais, eu acho, que conversam com a gente aí no YouTube, realmente quer. Mas tem alguns canais que, pelo amor de Deus, né? Fala muita bobagem e acaba não entregando nenhum resultado. Mas é isso, ó. Respondi. É dessa forma que eu rego as minhas plantas. E graças a Deus tem dado muito certo para mim, tá bom? Muito obrigado por estar comigo aqui mais uma vez. Tenha uma boa noite. Deus abençoe vocês. Deus dê para vocês uma boa noite de sono. Fique com Deus. Deixa o seu like, curte, se inscreve, compartilha. Beijo, tchau.